Olá pessoal, bem-vindos à continuação do nosso vídeo da recuperação da placa-mãe J1800 da ASUS. Eu peguei essa placa aqui hoje à tarde lá na Global Express, onde eles fizeram a troca da CPU. Tenho aqui inclusive a CPU que eles enviaram, que teoricamente eles trocaram. Vamos dar uma olhada nela como estava. É aqui. Nas bolinhas de solda aqui, eu não estou vendo nada que pudesse indicar. Deixa eu tentar mostrar para vocês no microscópio. Nada que pudesse indicar um problema. Um problema de curto, como vocês podem ver. Tem ali talvez algumas bolinhas emendadas de solda. Mas nada muito que salte aos olhos. Então o que nós vamos fazer? Eu peguei essa placa aqui hoje, como eu mencionei para vocês, hoje à tarde. Eu não tive tempo de testá-la ainda, ou de tirar desse plástico que eles colocaram. Eu estou bastante curioso para saber se o curto ainda está lá. E a gente vai ver junto agora se o curto ainda está lá, ou se a gente conseguiu um grande avanço no conserto dessa placa. Ok, dando uma analisada rápida aqui no olho, embaixo do processador. Parece que não tem nenhum componente faltando, como era de se esperar. E aqui por cima também parece que está tudo ok. Mesmo olhando aqui no microscópio, parece que está tudo ok. Nenhuma pecinha faltando, nenhum componente faltando. E o processador no lugar, apontando para o lugar correto aqui, o pino 1. Como vocês podem ver aqui. Então eles fizeram um trabalho legal aqui pra gente. Vamos ver, né, se o curto ainda está aqui. Eu estou bastante curioso, aposto que vocês estão também. Então, as sondas aqui em modo de detecção de curto. Então, como a gente tinha daqui até aqui nada de curto, ok. Daqui até aqui curto, porque tem que ser mesmo. Ok. Daqui até aqui nada, ok. Deixa eu trazer o microscópio para melhorar a visão. E vocês acompanharem melhor o que a gente está fazendo. Então, daqui até aqui nada. Daqui até aqui curto, porque tem que ser mesmo. Como a gente lembra lá do esquema, o esquema era assim mesmo. E daqui até aqui agora. Olha só, temos o mesmo curto. Temos um curto de 0 ohms, um curto geral aqui. E aqui, mesma coisa, um curto geral de 0 ohms. Ah, que notícia terrível, né? Ou o nosso diagnóstico foi errado e não era o processador, ou era o processador e, enfim, ocorreu algum problema aí e continuou com esse mesmo problema de curto. Ou é alguma outra peça que a gente não identificou e o problema foi mesmo o nosso diagnóstico. Isso, na verdade, vai de encontro com aquela máxima que eu vejo muitos técnicos dizerem nos vídeos. Nunca é o processador. E apesar deles sempre falarem que nunca é o processador, eu acabei achando que nesse caso, por ele ter esquentado quando eu injetei tensão nesse ponto, nesse caso era o processador, mas não era. Bem, precisamos encontrar o que está em curto nessa placa. Alguma coisa está em curto e a gente precisa encontrar. Agora mais do que nunca é que a gente sabe que não é o processador. Agora uma coisa que realmente me confunde é que no esquema da placa, o único ponto em comum depois desses dois coils, dessas duas bobinas, era de fato o processador. Então, isso mais do que o processador esquentar, me fez acreditar que o problema estava lá. Mas na verdade existe um outro ponto nessa placa que é comum aos dois, que é esse chip aqui, que eu imagino que seja o Super I/O. Mas eu não preciso imaginar, a gente pode olhar no esquema e ver o que é exatamente. Bem, então vejamos aqui. Claro, essa parte é ligada no neutro. E aí, como eu falei, tanto esse pino, ele passa aqui por uns resistores e depois capacitores. E depois desses capacitores eles acabam chegando em algum lugar aqui nesse chip.
que é o PWM Controller, segundo o esquema. Então esse é o cara responsável por abrir e fechar esses MOSFETs de forma rápida e aí diminuir a tensão de 12 volts para, no caso, 3.3 volts ou 1.3 volts, enfim. E aí para a tensão que ele precisa sair na outra ponta, nesse ponto 2. Então ele abre e fecha, isso daqui funciona como uma chave, ele abre e fecha a passagem de tensão. O coil funciona como um atenuador, então ele meio que resiste ali à mudança de tensão causada pelo MOSFET, e ele meio que atenua essa passagem. E aí, enfim, passando por outros capacitores aqui, chega uma tensão contínua diminuída no processador ou na placa gráfica, enfim, chega aonde tem que chegar. De qualquer forma, eu vou procurar aqui em torno desse PWM Controller qual é o capacitor ou resistor que possa estar em curto. Se tem algum que é comum a esses dois e que possa causar isso daí que não seja o processador. Se a gente encontrar, é fácil, a gente remove simplesmente esse capacitor ou esse resistor e vê o que rola a partir daí. Às vezes eu vejo aqueles técnicos em eletrônica mais experientes olharem para um capacitor e falar: esse capacitor não me parece bom. E nem sempre ele tem uma trinca, alguma coisa que entrega ali que aquele capacitor não está bom. E às vezes eu acho que é a coloração que está diferente, eu não sei o que eles enxergam exatamente naqueles capacitores ou naqueles componentes que eles dizem que não está bom. E para mim todos esses capacitores têm uma mancha suspeita. Todos esses capacitores aqui em volta do PWM têm uma mancha suspeita. Bem, eu passei os últimos 2 dias à noite estudando esse esquema dessa placa. E como eu tinha mencionado antes, eu não sei se eu cortei essa parte do vídeo ou não, mas eu estava bastante desconfiado desse chip aqui de PWM. Isso porque, fora o processador, ele é o único que tem ligação direta com essas duas bobinas aqui. Como é que ele está chamando essa bobina? Indutor. Então ele é o único que tem essa ligação direta com esses dois indutores nos pinos 39 e no pino 35. Então o que eu fiz? Eu peguei o multímetro e eu medi todos esses pinos desse PWM para saber quais deles estariam em curto, para saber qual trilha aqui procurar, aqui nesse diagrama. Porque se a gente olhar aqui, os únicos pinos que fazem contato com o ground deveriam ser esses que estão abaixo do chip. Né? Nenhum desses pinos laterais aqui ele deveria ter contato com o ground. Então eu fiz essa medição com o multímetro e os pinos que eu cheguei que estariam em contato com o ground foram o 35 e o 39, que a gente já viu que eles têm contato direto ali com as bobinas, o pino 4 e o pino 29. Esses pinos 4 e 29, vamos procurar eles aqui, eles estão em curto porque eles também têm contato com as bobinas. Esse pino 29, se a gente seguir aqui o caminho dele, aqui ele não liga a nenhum lugar. Esse resistor aqui não está presente na placa. Esses capacitores aqui estão presentes, mas são capacitores, então a tensão morre aqui. E o que esse pino está ligado, na verdade, é aqui por baixo da placa, nessa via, passando para a bobina. Só que a bobina, veja só, a segunda bobina, a bobina da rede gráfica, como é possível ver aí, o NET, GFX. Então, ligado da segunda bobina na saída da segunda bobina. Então esse pino aqui é um pino que poderia também estar causando esse curto. Se esse chip estiver em curto, esse pino poderia estar causando esse curto. E o último pino, que é o pino 4, se não me engano ele está desse lado aqui. Não, aqui embaixo. Ok, pino 4. Esse pino 4 é a mesma história, ele passa por esse resistor aqui, que deixa eu confirmar, também não está presente na placa. Tem esses dois capacitores e ele liga por baixo da placa, através dessa via, na segunda bobina, na bobina do V-Core, na bobina que leva a energia até a CPU. Um ponto interessante a lembrar aqui, que eu falei lá no primeiro vídeo, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no primeiro vídeo eu cheguei a remover essa bobina aqui para testar se esse MOSFET pararia de estar em curto e ele parou. Com isso, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o curto não está nessa parte e não está nesses pinos que a gente já testou aqui, que seria o 38 e o 39. Por quê? Porque eles estão ligados direto aqui nessa parte e quando eu removi essa bobina, eles deixaram de estar em curto.
Então os pinos que eu tenho mais desconfiança no momento são exatamente os pinos 29 e o pino 4. E o pino 4, que estão ligados nas bobinas, mas estão ligados aqui nesse ponto depois das bobinas. Esse é o único ponto, eu estudei essa placa inteira, esse é o único ponto agora, além da CPU, onde essas duas bobinas, essa trilha dessas duas bobinas se encontram. Porque elas foram feitas para ser separadas mesmo. Elas foram feitas para alimentar duas partes separadas do circuito e elas não se encontram em lugar nenhum. Elas não têm circuito em comum, a não ser a entrada de energia, que a gente sabe que não está em curto porque a gente já testou lá no vídeo 1. O processador, que a gente está assumindo que não está em curto, porque inclusive a gente já trocou o processador e seria muito, muito, muito azar. Eu acredito que 0,01% das vezes você troca o processador por outro processador em curto também. E o segundo ponto, o segundo chip onde eles se encontram é aqui esse PWM. Então a única explicação para esse curto que eu teria nesse momento seria esse PWM aqui está em curto, fazendo com que toda essa trilha aqui pareça estar em curto para a gente, porque ela está ligada aqui por essas bobinas e aí esses MOSFETs parecem estar em curto. O que eu vou fazer? Eu vou começar a... Eu não tenho ideia de como testar isso daí, porque quando eu injeto tensão, o que esquenta para mim é o processador. Esse chip eu cheguei a encostar nele quando eu injetei tensão e ele não esquentou nem um pouquinho, esse chip aqui, esse PWM. Eu vou começar a retirar componentes da placa para fazer esse tipo de teste. Então eu vou começar retirando as duas bobinas para ver se esses dois MOSFETs param de estar em curto. Eu sei que esse daqui vai parar, esse daqui eu estou assumindo, mas não tenho certeza. Então eu vou remover essas duas bobinas, que são os componentes mais fáceis de remover da placa. Se o curto continuar nesses dois pinos superiores, aí eu vou precisar remover esse chip aqui, que é um pouco mais complicado de remover. Eu acredito que eu nunca tirei um chip com os contatos tão pequenos. Mas eu vou tentar. Esse chip aí eu acredito que eu consigo remover ele com ar quente tranquilamente, muito mais tranquilamente do que com aquela tentativa de CPU. Então eu vou partir para a remoção desse chip e verificar se o curto na placa inteira sumiu, se o curto nesses dois pontos aqui sumiu. Porque se não sumir, aí eu admito que eu não tenho explicação. Tá? Nessa placa aqui eu estudei todo o componente, estudei todas as ligações, cada resistor, cada capacitor eu vi onde estava ligado. E não tem por onde isso daí está em curto, a não ser que essa placa tenha múltiplas camadas e exista um curto entre essas camadas. Nesse caso aí realmente não tenho o que fazer, não tenho o que eu possa fazer para tentar recuperar essa máquina. Mas vamos assumir que por enquanto, como a gente ainda tem uma explicação possível que é esse chip, vamos assumir que esse chip eu vou começar removendo essas duas bobinas para verificar se o curto ainda permanece. Então vamos lá. Ok, então bobinas removidas, vamos testar o curto. Então, se o nosso raciocínio está correto, os MOSFETs aqui deixaram de ter o curto. E parece que deixaram mesmo. Vamos ver em ohms. Então aqui nós temos aqueles 8 megaohms que vão descendo até uns 2 mega, tá certo? E aqui, mesma coisa. Então realmente o curto aqui deixou de existir. O curto aqui entre as bobinas e o ground deixou de existir. Vamos conferir. Ground. 1 mega. E 2 mega. Ok, mas aqui em cima, na parte de cima da bobina, eles continuam. 0 ohms e 0 ohms. Então realmente o curto está para lá da bobina, em algum lugar onde essas trilhas se encontram. E o único lugar onde essa trilha se encontra é nesse cara aqui. Então nesse momento eu acredito que o curto esteja nesse chip, porque a não ser que esteja entre camadas aí da placa que eu não tenho acesso, é o único lugar na placa onde esses circuitos aí de força para GPU e para CPU se encontram. Então o próximo passo é remover esse chip. Vamos fazer isso.
Ok, chip removido, não sem alguma emoção, mas vamos tentar agora ver se o curto continua lá. Então eu tenho aqui modo continuidade. Vamos testar primeiro a parte de cima dos coils. Eu ainda tenho curto. Ainda tenho curto lá. Nesse momento é uma incógnita para mim o que pode estar acontecendo, a não ser que 2 capacitores estejam em curto. Bem, faz mais ou menos um mês que eu estou estudando, tentando encontrar esse curto nessa placa, e durante esse tempo eu encontrei uma coisa que me deixou um pouco chateado, que foi o seguinte: eu não sei se vocês lembram da primeira vez que eu medi as resistências aqui desse MOSFET, desse primeiro MOSFET que era o que alimentava a CPU, e desse segundo MOSFET que alimentava a GPU, que está aqui junto com a CPU, na verdade, nesse mesmo chip. E vou passar essa parte do vídeo aí para a gente relembrar. Se a gente medir aqui desse MOSFET, o drain e o source, eles aparecem em curto. Quase em curto, na verdade, 9 ohms, que é muito pouco. A mesma coisa para o MOSFET irmão aqui, que seria a fonte de energia para a GPU. 13 ohms, 12 ohms. Bem, então a gente tinha aí 8 ohms nessa parte aqui que alimentava a CPU, e por volta de, eu acredito que 12 ou 20 ohms nessa parte que alimentava a GPU. E quando eu injetava tensão nessa parte que alimentava a CPU esquentava, obviamente, e quando eu injetava tensão na parte da GPU, a GPU que ficava mais ou menos por aqui nesse chip também esquentava. Com base nessas informações, vamos ver o que o Sorin, do canal Electronics Repair School, tem a dizer sobre essas resistências nesses 2 MOSFETs. That's its electrolytic capacitor connected to ground. And from here, this is a processor power supply processor. And what we have here, from here to ground, we have 8 ohms. And this MOSFET, you remember we checked the MOSFET? This MOSFET here and to ground, we have again 8 ohms. Okay? The explanation is very simple. Okay? The circuit of checking, you come with a multimeter here or here. Actually, you are checking not the capacitor. If you come with the multimeter here, the electric circuit will not be on this side, will be on this side. So your multimeter will be from here to the ground. Okay? You check the MOSFET, the circuit will be from here, from the MOSFET. Obviously it's going from the coil is just a wire, it's coming to the processor and to ground. So that 8 ohms is actually the resistance of the processor. Okay? And that's the common mistake. You believe actually you have a shorted MOSFET or a shorted capacitor, but it's not. Okay? Even on the graphics, let's check on the graphics. On the graphics power supply, compare with ground. Yeah, like 2 ohms. Yeah, you can see this is the output. Yeah, the output of this power supply. Even the graphics has a dual phase power supply. Mas eu tenho que admitir que é um pouco decepcionante. Eu acabei gastando R$200 nessa placa, investindo no processador e na troca do processador, para algo que não era o problema. Eu só posso imaginar como alguém que sabia que era o problema assistindo o primeiro vídeo se sentiu me vendo fazendo aquilo. Mas não tem problema, eu estou aqui para aprender, estou aprendendo do jeito difícil, é verdade. Mas se eu puder compartilhar aí com 100 pessoas que assistirem a este vídeo essa lição, pelo menos eu imagino que eu vou estar pagando R$2 para que cada um aprenda com os meus erros. O que não é tão ruim, na verdade.
Mas como eu disse, é um pouco decepcionante terminar o vídeo dessa forma, então eu decidi nas últimas semanas que eu não vou terminar o vídeo dessa forma. O que eu vou fazer, eu vou colocar um gancho aqui para a próxima série desse vídeo que vai continuar, e nessa nova série eu vou tentar consertar não uma placa, não duas placas, mas 3 placas idênticas a essa Asus J1800 CBR. Eu acabei comprando elas no Mercado Livre, cada uma também por R$ 49,00, elas entraram num lote lá e eu aproveitei a chance e comprei para eu poder aprender. E o novo objetivo dessa nova série de vídeos é, obviamente, consertar uma dessas placas, fazer uma dessas placas funcionarem, até porque eu preciso de uma delas funcionando para fazer como o meu servidor de Home Assistant aqui em casa. Tendo 3 placas, é claro que fica muito mais fácil encontrar um erro, porque eu tenho as outras para comparar. Se eu tivesse outra placa, pelo menos dessa daqui, talvez eu tivesse testado a resistência e visto que era algo normal da placa, eu não teria assumido que a CPU era o problema, ou a GPU era o problema. E agora, pelo menos, a gente tem uma pista aí do que tem de errado com essas 3 placas, porque o próprio vendedor me deu uma pista. Ele disse que nenhuma dessas 3 placas está apresentando vídeo. Então a gente sabe que o problema está entre a placa, entre a GPU e o monitor. A priori, eu estou assumindo, mas eu vou começar a minha investigação a partir daí. É claro que eu vou fazer as coisas de uma maneira diferente do que eu fiz com essa primeira placa. A primeira coisa que eu vou fazer com essas placas é ligá-las no monitor, colocar memória, colocar a fonte e tentar ligar e ver realmente o que está acontecendo com elas. E a partir daí eu vou tentar fazer o diagnóstico do que tem de errado com essas placas e encontrar aí qual é o defeito. Eu mal posso esperar para começar a trabalhar nessas placas. Eu tenho certeza que alguns de vocês também estão bastante animados e bastante curiosos para saber se isso vai dar certo. Sinto muitíssimo não ter sido capaz de consertar essa placa. Eu acredito que eu vou mantê-la aqui para aproveitamento de peças, ou mesmo para no futuro tentar consertá-la, tentar encontrar esse curto que parece, no momento para mim, impossível de encontrar. Eu já tentei bastante coisa aqui nesse período e nada deu certo. Mas é isso. A gente se encontra novamente nessa nova série de vídeos. Um grande abraço, obrigado e até a próxima. E quando eu tentei ligar, surpresa! A placa estava recuperada.